Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal do YouTube. Está começando mais um Comunicação SA, programa da Mega Brasil que em 2026 entra em sua nona temporada, destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análise de mercado, de lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Eu sou Marco Antônio Rossi e antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Hoje, o mercado da comunicação corporativa brasileira, ou para o mercado da comunicação corporativa brasileira, é um dia muito especial, porque hoje a Mega Brasil lança o seu 17º Anuário da Comunicação Corporativa, a mais importante publicação de análise do setor, reunindo um time de experientes profissionais que, com um olhar criterioso, fazem uma análise profunda deste que se coloca, sem nenhum exagero, entre os mais importantes mercados da comunicação empresarial do planeta. E esse ano, o Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil traz em sua manchete uma excelente notícia. O mercado volta a crescer e com uma ressalva, sem se inibir com os novos desafios tecnológicos. Para trazer um breve relato e destacar os principais pontos da edição 2026 do Anuário da Comunicação Corporativa, o Comunicação SA conversa mais uma vez com Eduardo Ribeiro, Adriana Teixeira, Maurício Bandeira e Nilson Santos. Eu agradeço a participação de vocês nesta edição especialíssima do Comunicação SA e começo dando boas-vindas ao Eduardo Ribeiro, publisher da publicação. Edu, seja muito bem-vindo ao Comunicação SA. Obrigado, Marco. Mais uma etapa aí do nosso trabalho, novamente sendo prestigiando o Comunicação SA, que é o programa da nossa tribo, né, do nosso mercado. Eduardo, eu lembro que na nossa edição de 2022, o anuário se apresentava com a manchete de que vivíamos o melhor momento da nossa história, apontando para um período aí de crescimento que se desenhava próspero e constante. A edição desse ano, de certo modo, e para o entusiasmo geral, né, ela reforça um pouco essa tendência de crescimento. Mas, como eu disse inicialmente, fazendo aí uma importante ressalva, porque o mercado volta a crescer e a ressalva é sem se inibir com os novos desafios tecnológicos. Agora, levando-se em conta, Edu, que a tecnologia ela vem também para impulsionar os setores e facilitar processos, por que você acha importante destacar essa ressalva, que é enfim, não se inibir com os novos desafios tecnológicos? Bom, Marco e amigos e amigas que estão aí nos acompanhando, né, daqui a pouquinho o anuário será liberado para a alegria geral, né? Espero, né, porque nós estamos aqui um pouquinho antes da liberação. E foi um sufoco esse fechamento, foi fechamento, parece fechamento de jornal, sabe, de revista, foi em cima do laço. Emocionante, exatamente. E a questão, Marcos, retomando um pouquinho, quando você vai lá em 2022, realmente a gente vinha de um ciclo de desenvolvimento impressionante, né? A indústria, sobretudo as agências, o segmento das agências, vinha crescendo praticamente ininterruptamente, né? Teve 1 ou 2 anos ali, desde que a gente começou a medir isso em 2009, que teve ali uma pausa, né? Mas uma pausa que nunca significou uma queda, né? Ou se foi uma ligeira queda, uma coisa quase imperceptível, né? E aí nós tivemos 2 anos, né, 2023, 2024, em que o setor andou de lado, né? Realmente ele estancou aquele crescimento que vinha,
e o setor andou de lado, né? Em 2023 teve até uma pequena queda de 0,16% ou coisa parecida. E em 2024 ele teve um pequeno crescimento sobre a inflação. Todos esses 2 anos também teve um crescimento nominal bom, né? Foi 4%, 5%, mas o crescimento real, que é aquele descontado da inflação, ficou quase no zero a zero, né? E esse ano a gente conseguiu aí mais de 2%. O Maurício já passou os números, né? Já conversou sobre isso. A gente conseguiu essa façanha de retomar o crescimento, né? Eu próprio duvidava, né? Porque as conversas ao longo do ano nem sempre eram boas, né? Assim, com os empresários da área, né? Alguns meio preocupados, mas realmente foi surpreendente. Teve alguns crescimentos incríveis, né? Nessa pesquisa que puxaram, né? Se você olhar individualmente, é claro que as situações são diferentes. Teve gente que teve crescimento negativo, né? Mas na média você teve esse crescimento importante, né? E o que acontece, Marco, é que ao olhar, sobretudo, os artigos, né? Nós tivemos 64 artigos no anuário, né? Que são os artigos escritos pelos donos de agências ou principais executivos das agências de comunicação, né? Em todos eles, a gente sentia, ou em quase todos eles, pelo menos eu sentia assim, uma certa angústia, né? Com essa transformação, uma transformação muito grande que chega, sobretudo com a inteligência artificial e mais especificamente com a generativa, né? Por quê? Porque isso mudou as regras do jogo de uma forma muito grande, que ninguém estava preparado para elas, né? Ninguém estava preparado para você ter que quase começar o jogo de novo. Porque antes você fazia as consultas e as, a, o Google e as outras ferramentas te indicavam possibilidades para você ir à luta e pesquisar, hoje não, ela te dá a resposta pronta. E para ter a resposta pronta, ela vai pesquisar em algum lugar e vai fazer esses levantamentos. E por tudo que a gente sabe, a busca é sempre pelas informações mais qualificadas, as informações mais inteligentes que se coloca vamos dizer, de forma pública, né, que é de onde elas absorvem essas informações. Ou seja, você tem que começar a remar tudo de novo para os seus clientes, né? Você tem 1, 2, 10, 20, 100 clientes, você tem que refazer todos esses caras para eles passarem a ficar bem na fita de novo. Então, vários dos artigos, está todo mundo dizendo, olha, é isso, quem não fizer isso está fora do mercado. Quem não, né, os artigos quase todos terminaram assim, olha, e se você não fizer isso, você está fora. Só que mesmo quem está escrevendo sabe que ele também vai ter que fazer, senão ele também vai ficar fora, né? Que até parece que eu estou bem e você que se prepare, porque você vai ficar fora, né? Não todos têm, mas só que assim, é uma certa angústia que não é inibidora, ao contrário, ela é provocadora, está fazendo as pessoas irem à luta, está fazendo as empresas, as agências descobrirem alternativas de posicionamento. Para você ter ideia, várias agências colocaram que contrataram consultorias para se adaptar a esse novo tempo, né? Várias colocaram ali. Nós, inclusive, contratamos uma consultoria para nos ajudar, né? A agência, que geralmente é uma consultoria também, ela se valeu de consultorias para poder se estruturar para esse novo tempo, né? É um novo tempo realmente muito grande, de muita transformação. E, claro, você continua com as ferramentas habituais, como assessoria de imprensa, media training, tudo isso a gente até falou também no nosso anuário, e que é o carro-chefe. Isso é o que continua dando dinheiro para valer para as agências. Só que agora em novos patamares, em novas bases, em novos pilares, digamos assim. Então é isso, né? Por isso que veio essa ideia de a gente falar desse crescimento e, ao mesmo tempo, da questão tecnológica, né? Porque ela mexe com todo mundo, mas você vê que isso tudo já está acontecendo e o setor cresceu, né? Então, acho que, de um modo geral, num resumão, Marco, é isso. Bom, haja Rivotril, né? Haja ansiedade, né, Eduardo? Agora, por falar nisso de ansiedade e Rivotril, o ano de 2026.
É, para nós aqui brasileiros, um ano muito especial, que vai exigir muito calmante também, porque promete aí ser um ano de muitas emoções. Temos pela frente uma Copa do Mundo, que sempre mexe com o humor e o sentimento aí dos brasileiros, né? E aí não adianta você dizer que não liga para futebol, porque de um jeito ou de outro você acaba se envolvendo e entrando na onda. E por certo momento muito mais importante, que são as eleições para a presidência da República, para governadores de estado, senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais. Bom, será uma eleição, sem dúvida, robusta e o momento em que escolhemos aí o nosso destino como nação daqui até 2030, que é um marco global de extrema importância, principalmente por ser aí o prazo limite da Agenda 2030 da ONU. Como que esses dois importantes eventos estão destacados nessa edição do Anuário e como eles mostram, como eles se refletem sobre a comunicação corporativa, Dudu? Essa foi uma das pautas que a gente pensou, exatamente por essas duas questões que você falou, e também embasado numa questão que você não coloca, que é a questão bélica, né? O mundo está em guerra, né? Não que ele não estivesse em guerra, né? Só que agora são guerras muito mais midiáticas e maiores, né? Você tem conflitos na Europa, no Oriente Médio, tem a confusão aqui com a América Latina, com Venezuela, Cuba, né? O Trump metido em todas elas, né? Ele parece que quer ser o imperador do mundo, né? Porque ele vai Groenlândia, vai Canadá, vem Venezuela, vai lá para Israel, vai contra o Irã. Então tem toda ele está, eu só não vi nada dele por enquanto na África, né? Mas, e na China ele vai lá mais mansinho, para uma conversa ali de igual para igual. Então a gente tem isso tudo, embora não bata diretamente na gente, né, no caso dessas questões aí das guerras, ela impacta, porque isso começa a ter problema de custos, de inflação, pode começar a faltar produtos, né, então está todo mundo atento aos desdobramentos que essas questões terão, né? Porque a gente não vê não vê assim um sinal de que isso vai estancar, né? Sempre tem prorrogação, tem tréguas e coisa parecida, mas elas continuam. E a gente tem internamente esses dois eventos, internamente não, a Copa não é interna, mas ela mobiliza o país, como a gente sempre sabe que tem Copa do Mundo, né? E eleição, sim, eleição vai mudar. A Copa passa rápido, né? Se ganhar, vai estar todo mundo feliz. Se perder, vai ficar uma infelicidade. Mas também nós já acostumamos a perder a Copa do Mundo, então não chega a ser nenhum drama, né? E as eleições, sim, as eleições estão aí. Está esse momento, por enquanto, de pré-campanha, que está bem quente, está aquecido. Os políticos, os partidos estão mobilizados, a mídia está atenta, denúncias de todos os tipos e análises sobrando. Então, nós aproveitamos para convidar o Luiz Roberto Serrano para fazer um ensaio quase, né? Ele fez uma matéria, mas na verdade é quase um ensaio sobre eleições, sobre os prognósticos aí para esses próximos meses. E por que o Serrano? Porque o Serrano tem uma grande experiência nesse campo, né? Ele é jornalista, trabalhou em grandes redações, depois veio para a comunicação corporativa, montou a empresa dele, atendeu grandes clientes. E lá atrás, um pouco lá atrás, ele foi o assessor do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando era senador, e foi o assessor do Ulisses Guimarães nas diretas já. Então, ele tem um perfil bem adequado para isso. Agora, o que a gente sentiu, Marco, assim, sendo muito sincero, foi a dificuldade de conseguir fontes para falar sobre isso, né? Ele bateu em várias portas que não se abriram. As pessoas não querem falar, então acho que isso assim, é um termômetro, né? As empresas não estão muito dispostas a se abrirem, a se posicionarem, é, certamente muito por causa da questão da divisão
dos espectros políticos, né? Entre esquerda e direita, extremas, de um lado e de outro. Então, as empresas não estão. Então, o Serrano sofreu um pouquinho para fazer essa matéria, mas conseguiu ouvir algumas pessoas da academia, mesmo do mercado, e fez uma boa composição. Assim, né, ele acha que vai ser poderá trazer bons negócios para as empresas, né? Porque sempre são, sobretudo Copa do Mundo, tem muito investimento. A dúvida é se esses investimentos é, também estarão disponíveis em relações públicas. Eu até faço um parênteses aqui, fugindo um pouquinho disso, tanto que a gente colocou, nós dois somos também do Prêmio Jatobá PR, nós colocamos uma categoria no Prêmio Jatobá PR sobre Copa do Mundo, relações públicas em Copa do Mundo, porque a gente quer ver realmente esse grande espetáculo da Terra é, migrando também para relações públicas, trazendo um pouco desses investimentos para relações públicas, né? Então tem essa esperança, mas nunca foi até hoje vamos dizer, um grande manancial de negócios para a área de relações públicas. Mas estamos esperançosos aí, sobretudo de que a eleição não traga grandes confusões, né? Para todos nós. A gente vive mesmo um momento da história bastante peculiar. Eu fico imaginando o que passou na cabeça do Trump quando ele ouviu a expressão armadilha de Tucídides, né? Deve ter sido bem curioso. Para quem assistiu, como é que chama aquela animação? Eu até pedi ajuda aqui do meu pessoal, aqui da animação da mente, como é que chama? Divertidamente, obrigado. Fico imaginando, para quem assistiu Divertidamente, como é que deve ter sido aquele momento em que Xi Jinping falou sobre a armadilha de Tucídides com o Donald Trump. Mas para a gente encerrar, Edu, eu queria saber qual a sua recomendação para o leitor, para a leitora, nessa edição de 2026 do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil. E eu sei que, pelo menos um deles eu sei, que é a GEL IA, que está entre os seus preferidos. Quais são essas suas recomendações, Edu? Bom, Marco, eu acho o seguinte, o nosso ranking vem muito embalado, né? Nós tivemos esse ano, na verdade, esse ano, olhando para o ano passado, né? Porque o ranking é do ano passado, uma mudança ou assim já acontecimentos muito impactantes no andar de cima, né? Eu falo andar de cima, são as líderes do mercado, como nunca teve, né, nessa história, nesse período em que a gente cobre o setor coronário, desde 2009, nunca houve, nunca esse xadrez foi tão movimentado como agora, né? A FSB Holding comprando empresas, a Impress fazendo uma cisão com a Oficina, o Grupo Burson absorvendo a Ideal Axicom, o Grupo Partners lá em Minas comprando a maior empresa de publicidade do Estado, a Impacto também comprando empresas e se posicionando de forma bem forte. Enfim, aquele andar de cima se mexeu demais. Teve até uma inversão lá nas tradicionais primeiras posições, né? O grupo Burson passou o grupo Impresso por causa dessas movimentações. Então, o ranking, eu acho que talvez o carro-chefe do mercado, é o ponto de maior visibilidade. Não todo mundo que pega o anuário, a primeira coisa que quer ver é o ranking, e ele está muito interessante, acho que vale a pena conferir, e os indicadores, obviamente, ali tem muito insight, muita coisa boa. Mas o que eu acho importante, Marcos, nós temos 9 reportagens que buscam mostrar um pouco o estado da arte, as tendências que já estão em curso, né? Tem matéria assim que fala de tendência que já se consolidou e tem matéria que fala de tendência que vai se consolidar. Enfim, tem aspectos muito bons. Mas o que eu sempre recomendo, né, é a leitura dos artigos, né? Os artigos são uma sacada desse anuário super importante, porque a gente convida as empresas a escreverem sobre como foi o ano que passou e como está sendo esse ano, né? As empresas que nos apoiam, obviamente, né? E aí tem pequenas empresas, assim,
empresas de 1 milhão de faturamento, 2 milhões de faturamento, até as maiores, né, com faturamento aí de 300 milhões, 400 milhões. E então ali você tem uma média, você tem um mosaico que mostra exatamente como está hoje esse setor, né? Porque, claro, as leituras são chatas, elas se repetem. Eu mesmo falei aqui que a IA, a GeoIA, ou a IA generativa, ela domina o tema, ela domina os artigos, né? Quase todos eles, de alguma forma, passam por isso. Mas é importante essa leitura, porque ela te dá uma noção exata do que está acontecendo com esse setor, né? Se você quer emprestar dinheiro para esse setor, se você quer comprar empresa desse setor, se você quer ver como está o concorrente, nesses artigos, claro que o artigo as pessoas vão dizer o que querem, vão dizer as coisas boas, os pensamentos mais interessantes. Mas ninguém vai mentir ali, né? Então você tem uma síntese, ao ler os 64 artigos que tem no anuário, uma síntese absolutamente fiel da situação das agências de comunicação, de como está o relacionamento com os clientes, e por aí vai. Até nessa coisa de relações com clientes, tem um artigo especial da Sheila Magri, em que ela fala dessa questão que é muito importante, né? Porque tá ainda muito difícil para as agências esse relacionamento nas concorrências, porque tem muita coisa errada sendo feita e a Abracon está tentando mudar isso, né, com padrões mais éticos, mais profissionais nas concorrências, porque elas custam muito dinheiro, tomam muita energia das empresas, estão feitas muitas vezes de forma quase amadora, né, em muitos casos, ou, se não amadoras, mesmo com cartas marcadas, né? Então, eu acho que é isso, Marco. Essa é a recomendação que eu daria, né? Uma atenção especial a esses artigos, eles podem não ser uma grande literatura, mas do ponto de vista profissional, elas são super importantes. Eu falo porque eu li, né? Eu li, a Adriana leu, a gente acompanhou isso com muito carinho, e a gente vê o esforço de cada um desses executivos em procurar trazer para o mercado uma informação qualificada, né? É isso. Muito bem. Então, obrigado, Eduardo Ribeiro, publisher desta nossa publicação, pela sua presença e participação nessa edição especial do Comunicação S.A., que, mais uma vez, marca aí o lançamento do Anuário da Comunicação Corporativa. Eu aproveito já para deixar um convite a você que está nos acompanhando, que ao término dessa transmissão, acesse o portal.megabrasil.com.br/anuário, onde você também já vai conseguir conferir todos esses pontos levantados por Edu e outros tantos que serão aqui demonstrados ao longo da nossa transmissão. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já. Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe os nossos convidados, Adriana Teixeira, Eduardo Ribeiro, Maurício Bandeira e Nilson Santos, para esse programa especial de lançamento da 17ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa, produzido pela Mega Brasil, e que hoje se reveste da mais importante publicação de análise e tendências desse mercado, que, como mostra o próprio anuário, registrou no último período um faturamento de quase 6 bilhões de reais. Para ser mais exato, 5,72 bilhões de reais. Nesse bloco eu converso com a Adriana Teixeira,
editora executiva, e com o Nilson Santos, que é o diretor de arte e designer da publicação. Eu começo a nossa conversa com Adriana Teixeira. Adriana, seja muito bem-vinda ao Comunicação SA. Oi, Marco. Boa tarde. Eu agradeço o convite. É um prazer participar da programação da Mega Brasil. Adriana, sem querer dar muito spoiler do conteúdo dessa edição aí para a nossa audiência, eu gostaria de abordar com você sobre o conteúdo dos artigos deste anuário. Quais são os temas que mais permearam o conteúdo oferecido, que nós vamos oferecer para o nosso público? Então, Marco, nós percebemos, podemos observar a presença novamente da questão da inteligência artificial na rotina das agências de comunicação corporativa. Nós notamos que se trata de um recurso, uma ferramenta que vem sendo empregada com muita, digo, com muita responsabilidade e com muito cuidado, né, pelas agências de comunicação que já compreendem esse recurso como um grande assistente ali para as tarefas, né, do dia a dia. Então, a inteligência artificial é um tema que ainda passa muito pelos artigos assinados pelos executivos e pelos proprietários, né, das agências de relações públicas, comunicação corporativa aqui no Brasil. Uma outra questão, Marco, que chamou muito a atenção dos editores, é a presença também da questão do ambiente digital, né? Como é que nós trabalhamos as mensagens das organizações, das marcas, num ambiente que na academia a gente chama de ambiência digital, ocupado por muito ruído, né? Ruído, desinformação, um formato também de violência, preconceito, como dar destaque à voz das empresas neste ambiente tão ruidoso. Isso também aparece ali nos artigos das agências de comunicação corporativa como um desafio, mas também com uma proposta de boas ideias, né? É um desafio, para usar um clichê, né? Aqui, é um desafio, mas que traz ali as suas oportunidades. Então, essas duas questões, especialmente, aparecem ali com muita relevância nestes textos. E uma outra um outro tema também amplamente discutido ali pelos autores é sobre essa questão de dar sentido às mensagens das marcas no debate público, nessa conversa, né, com os seus públicos, né, com os públicos qualificados. E é interessante nós olharmos, né, essa expressão dar sentido, leva um pouco ali ao que a gente aprende, né, na faculdade de comunicação sobre semiótica, que é exatamente essa leitura de mundo, né, a interpretação do contexto no qual a gente vive, convive, caminha. Então, de uma forma geral, sim, as agências apontam ali os desafios, mas de uma forma muito interessante, muito instigante, são desafios que representam oportunidades de negócios. Adriana, outro tema que chama atenção
Inclusive, é um tema que é destaque, é destaque na capa da edição desse ano, e sobre o qual nós chegamos até a conversar ainda no período do fechamento dessa edição, que é o da liderança de pensamento, o Thought Leadership. Que é uma estratégia construída aí com a finalidade de tornar os executivos e organizações referências em seus setores. Como que é que esse tema vem se consolidando no ambiente corporativo e como que a comunicação ela tem se posicionado diante dele? Marco, esse é um tema, é um assunto, né? Uma estratégia, uma atitude, uma capacidade, né, das marcas de liderarem a conversa com seus públicos qualificados, é, apresentado no anuário, né? Esse tema apresentado no anuário a partir da conversa, entrevista com agências de comunicação e também com empresas, né, que falam sobre como essas estratégias repercutem ali no negócio delas. E com certeza, Marco, a liderança de pensamento hoje, ela tem sido adotada de forma praticamente total nas agências de comunicação corporativa. Se há algum tempo ela entrava em uma ação ou outra, né, essa estratégia entrava numa ação ou outra, ela, de acordo com o depoimento dos próprios executivos, os proprietários das agências, essa estratégia ela tem entrado cada vez mais no plano global de ação de uma empresa, de uma marca, né, de uma instituição. Então, sim, ela tem sido usada amplamente pelas agências, e o que é bem interessante, e que eu acho que nesse ponto parece que está todo mundo olhando, né, para o mesmo lugar, para o mesmo caminho, é que tem sido a liderança de pensamento tem sido assimilada também pelas marcas. Empresas, empresários, executivos, instituições têm compreendido o valor, né, a relevância dessa, que também a gente pode chamar como uma técnica, em que a marca proprietária de um repertório, um conhecimento, ela coloca isso à disposição da sociedade com autoridade, com confiança, com consistência, porque há uma percepção hoje de que a autopromoção, a visibilidade, o que a gente, no clichê, né, tem chamado de espuma, não tem colado muito, né, nesse ambiente de comunicação digital. Apesar da grande quantidade de informação na rede, as pessoas têm muita capacidade para checar as informações, né? Então, por isso que a liderança de pensamento, ela surge também como um desafio, né? Como buscar esse lugar de primazia intelectual nesse ambiente de alto e intenso ruído, mas também como uma grande oportunidade, porque acredita-se que quem se comunica com conhecimento, com autoridade, né, do tema, uma autoridade intelectual, tá? Que a gente fala sobre intelectual, autoridade intelectual, consegue, sim, ter participação e, de alguma forma, ter o reconhecimento dos seus públicos. E isso reverbera, com certeza, para o negócio, né? Para a aproximação com os públicos qualificados. No anuário, a gente até publica uma pesquisa que mostra, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos,
onde essa estratégia surgiu, né, e tomou forma, e hoje, claro, é amplamente difundida aqui no Brasil. E nós temos uma pesquisa feita com empresas e executivos nos Estados Unidos que aponta exatamente para a confirmação dessa estratégia na comunicação corporativa. Muito bem. Eu queria agradecer a Adriana Teixeira, que é editora executiva do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil, pela sua participação nessa edição especial do Comunicação SA. Deixar aqui um convite, inclusive, a você que nos assiste, que nos acompanha, que confira esses pontos levantados pela Adriana, esses e outros tantos que estão ali reunidos no Anuário da Comunicação, no 17º Anuário da Comunicação da Mega Brasil. Adriana, muito obrigado pela sua presença e participação, viu? Marco Antônio, eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada. E sem perda de tempo, eu dou as boas-vindas ao Nilson Santos, que é diretor de arte e designer do nosso anuário, o Anuário Mega Brasil de Comunicação Corporativa. Nilson, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo a essa edição especial do Comunicação SA. Obrigado, Marco. Um prazer estar com vocês. Nilson, você é a ponta final do processo de produção do anuário, aquele espaço que normalmente é pressionado pelo tempo e pelos editores. Você responde pela produção visual e também pela impressão, lembrando que o anuário tem uma versão impressa, a edição de coleção. Então, é uma publicação que começou com você com 174 páginas e eu hoje já passa das 300 páginas. Cada um dos atores nessa jornada de produção tem as suas aflições. Eu queria saber quais são as suas aflições. Todas. A maior preocupação é cumprir prazo, né? Essa sempre foi a nossa maior preocupação em tudo. E como exatamente a gente é a última fase do processo, né? Todo o tempo, né? A escassez de tempo cai em cima da gente, né? E nunca a coisa anda redondinha, né? Você sempre tem um problema. Ah, faltou uma informação aqui, faltou uma foto ali, a foto está ruim, tem que pedir de novo e corre e tal. Então, assim, esses pequenos grandes, né, percalços aí no caminho assustam um pouco. Então, o meu maior desespero é exatamente com o prazo, né? Não costumo furar prazos com meus clientes, né? E atrás disso tudo tem uma cadeia, né? Então, eu acho que todo mundo tem que ter essa consciência de prazo e tal. E o nosso trabalho é uma coisa que não dá, tipo assim, vai adiantando. Não funciona. Você tem que ter todo o material para você começar a montar a brincadeira, né? Acho que é por aí. O desespero é o prazo. Agora, em que momento que você desenha, mesmo que mentalmente, a edição de uma publicação com mais de 300 páginas, como é o anuário? Já não é o primeiro que você faz, a gente vai conversando ao longo do tempo sobre muitos detalhes sobre ele. Em que momento que você constrói, assim, o seu layout mental final para o produto? Eu não gosto de antecipar nada. Eu gosto das coisas, fazer as coisas ir acontecendo, né, à medida que são necessárias, né? Aquela coisa que você faz com muita antecedência, né? Quando você chega no produto final, você já não está mais com aquela ideia da coisa, já, putz, isso aqui não ficou legal, essa cor não ficou legal, muda aqui, muda ali e tal. Então, assim, você tem uma visão geral da coisa, né? Você tem uma coisa muito macro. Aí, à medida que você vai colocando, né, uma coisa que as pessoas falam, pô, você lê as matérias? Eu leio, né? Eu leio todas as matérias praticamente, dá aquela leitura e tal. Mas para você entender o que você vai ilustrar, que fonte você vai usar, né, o título, a forma como você coloca, etc., você tem que estar inteirado do assunto. Não é só pegar um amontoado de letrinhas e jogar lá, né, aleatoriamente. Então, as coisas têm que ter
uma lógica, né? O estilo da ilustração que você está usando, o tipo da fonte que você está usando no título da matéria e tal. Então, tudo isso não dá para você construir antes, né? Você tem que construir na hora que você está fazendo. As ideias vão surgindo à medida que você vai montando, né? Eu costumo sempre dizer que depende do humor, né? Você está na hora que você está fazendo, aí você começa a desenhar. Essa coisa de fazer, você tem a ideia muito abrangente. Eu preciso fazer uma publicação desse tamanho, né? A partir daí, o resto é detalhe, né? É apurar as informações, né? Os detalhes que você tem que colocar, a cor que você vai usar, a fonte, enfim, ilustração, né? Onde que eu vou buscar isso, né? Enfim, é mais ou menos por aí. Ela é criada à medida que a matéria vai chegando, na realidade. Agora, o seu estilo é um estilo mais, digamos assim, minimalista? Ou você gosta de muita cor? Como é e que você reproduz nessa edição que ainda não chegou às nossas mãos? Será disponibilizada dentro de instantes ao término dessa nossa transmissão. Ainda é uma surpresa para quem nos acompanha. Qual estilo, se é que a gente pode definir um estilo para essa publicação que está chegando às bancas, vamos dizer assim? Não tem um estilo pré-definido, né? Cada matéria, né? Cada assunto tem o seu estilo. Uma coisa que a gente usou muito nessa edição, por exemplo, é a ilustração com inteligência artificial, né? E coincidentemente, né? Os temas abordados e tal, e é o tema da moda e tal. Então a gente usou praticamente todas as ilustrações que a gente está usando na publicação, elas foram geradas por inteligência artificial. Então, já usamos um pouco o ano passado, né? Mas esse ano, essencialmente, eu diria que 100% das ilustrações, né, foram geradas em algum momento com inteligência artificial. Então, acho que essa até veio de encontro a um dos temas, né, principais aí da edição. Agora, Nilson, já o conheço há algum tempo, né? E eu posso dizer que você talvez passou por várias fases, várias etapas da produção visual. Talvez você tenha até resgate não exatamente pelo tempo, mas pela técnica, até do bico de pena, né? Como é que está sendo a experiência com inteligência artificial? Você não precisa achar artista mais para fazer, né? Infelizmente, o lado é ruim, né? Porque quando a gente precisava muito da história dos ilustradores e tal, você tinha uma dificuldade, a programação era muito maior, a demanda era muito maior, né? Eu sou do tempo, quando eu comecei, né, a minha empresa 30 anos atrás, os recursos que a gente tinha eram os ilustradores, né, inclusive os bicos de pena, né? Hoje você faz tudo isso via inteligência artificial com uma facilidade assim de segundos, né? Basta você saber o que você está perguntando, né? Então a gente ganhou muito em termos de produtividade, né? E quer dizer, facilitou a vida da gente bastante. Na sua opinião, tudo bem, quem tá na produção ganha no processo utilizando a inteligência artificial, isso até parece um pouco óbvio. E o artista que antes era o ilustrador, você acha que ele pode também lançar mão da inteligência artificial ou essa batalha está definitivamente perdida para ele e ele está fora do jogo? Eu acho que não. Aliás, eu tenho um amigo, inclusive, que é ilustrador e dos bons, né? Que pouco usa, né, o papel e a caneta Não mesmo, né? suja mais os dedos, é isso? Exatamente, é. Ele faz, inclusive, ilustrações em eventos, né? Aí tudo bem, você faz lá, né, a coisa bem, né, tradicional. Mas as ilustrações mais profissionais, inclusive, eu tenho solicitado a ele algumas ilustrações específicas em algumas circunstâncias, e é tudo digitalizado já, né? Quer dizer, a prancheta de papel que se utilizava agora é um tablet, né? Ele risca ali e tal, etc. Então, assim, eu acho que perderam um pouco, claro,
mas, por outro lado, se adaptaram, né? Como todos nós, né? Que quando a gente começou, a gente não tinha nada disso, né? Era na unha mesmo, né? Lembro o tempo do Pestap, do fotolito, etc., e a gente superou isso, né? Então, eu acho que todo mundo tem uma dose de adaptabilidade aí para sobreviver a tudo isso, né? É para a época das calandras, né? Exatamente. Muito bem, para você que não sabe o que é uma calandra, vá até o dicionário ou então recorra ao Google, ou então a inteligência artificial para saber o que que é. Nilson, eu queria te agradecer bastante pela sua participação. Nilson, que é diretor de arte e designer, pela sua participação aqui conosco nessa edição especial do Comunicação SA. E assim chegamos a mais um final do bloco, né? Mais um final de um bloco desse Comunicação SA especial que marca o lançamento da 17ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa. Nilson, muito obrigado pela sua participação, pelo seu trabalho, sobretudo, sempre bastante primoroso. Se você está curioso, daqui a pouquinho você acessa o portal.megabrasil.com.br/anuário e vai conferir aí o trabalho produzido pelo Nilson, né, para o nosso anuário desse ano. Muito obrigado, Nilson, pela sua participação. É um prazer sempre e até o lançamento ainda temos muita lenha para queimar. Vamos lá. Já começamos a pensar para 2027, não é? Sim, mas ainda temos 2 dias para sofrer ainda até o lançamento. Muito bem, vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA. Até já. Foi dada a largada para o Prêmio Jatobá PR 2026. Em sua 10ª edição, o prêmio consolida uma trajetória de sucesso e reconhecimento no setor da comunicação corporativa. Com a missão de dar visibilidade aos melhores cases de comunicação produzidos por agências e organizações de toda a América Latina, o prêmio valoriza ideias que geram impacto e transformam realidades. Mais do que premiar, o Jatobá PR incentiva a excelência, destacando o protagonismo de profissionais e dirigentes que elevam o nível da comunicação. É o momento de mostrar sua estratégia, seus resultados e sua criatividade. Os vencedores serão revelados no jantar de gala de premiação que acontecerá no dia 7 de dezembro, no Hotel Renaissance, em São Paulo. Aceite o desafio, participe do Jatobá PR 2026 e leve seu trabalho ainda mais longe. Olá, estamos de volta com essa edição especial do Comunicação SA, que marca o lançamento da 17ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa, que agora recebe Maurício Bandeira, diretor do Instituto Corda, responsável pelas análises de dados, coletados por meio de uma elaborada pesquisa junto às agências de comunicação e traduzidas em gráficos e no ranking, o tão aguardado ranking das agências. Maurício, uma boa tarde, muito obrigado, seja bem-vindo ao Comunicação SA. Boa tarde, Marco. Prazer estar aqui. Mais um ano, mais um anuário, mais um grupo de resultados que parecem que vão ser bastante interessantes para as agências poderem trabalhar. Muito bem, Maurício. Como sempre, os números, né, Maurício, dizem tudo e eu gostaria de usar aqui esse espaço do programa para que você compartilhasse algumas das análises que corroboram com o título do nosso anuário. O mercado volta a crescer, sem se inibir com os novos desafios tecnológicos. Você separou alguns gráficos para compartilharmos aqui com a nossa audiência, então vamos a eles, Maurício. O primeiro deles é o gráfico que diz respeito ao faturamento bruto global. Vamos a ele, o que ele diz? Isso mesmo, Marco. O faturamento bruto global das agências, que é um faturamento estimado a partir
do número que é aberto na pesquisa pelas agências que participam dela, para uma estimativa que a gente tem a partir do censo, que é um censo realizado pela Mega Brasil, Abracom, GECOM, Jornalistas e Companhia, que estimou 1.013 agências no mercado de comunicação corporativa no Brasil. Então, a partir dos números que a gente levanta na pesquisa, a gente estimou que em 2025 o conjunto das agências de comunicação corporativa no Brasil atingiram um faturamento bruto de 5 bilhões,72, que representa um crescimento bruto de 6, mais de quase 7%, e um crescimento real, aí descontado a inflação, né, que é um cálculo que acho que é mais efetivo para a gente poder ter a noção do desempenho das agências, um crescimento real de 2,44%. Isso é muita coisa se a gente pensar, inclusive, que nos dois últimos levantamentos, para o faturamento de 2024 e 2023, a gente vinha num crescimento muito pequeno e em 2023 até num decréscimo, ainda que pequenininho, do faturamento bruto global. Então, isso está representando uma inflexão nesse vetor, né? E que tem a ver com uma série de questões que as agências levantam na resposta às pesquisas que foram realizadas, que envolvem gestão, que envolve o ambiente econômico, político e, inclusive, a questão das tecnologias hoje usadas nas agências, que é o que você reputa aí com relação ao título do anuário. Mas, para além desse gráfico do faturamento bruto global, acho que é importante também a gente falar da consistência desse crescimento, que não diz respeito só ao faturamento financeiro propriamente dito, mas também a outros elementos que dão consistência a esse vetor ascendente do desempenho das agências, que diz respeito ao crescimento do número médio de clientes por agência e do crescimento do número de colaboradores diretos das agências, que são os dois outros gráficos que eu também selecionei e que também apresentam um crescimento significativo, dando conta de que o crescimento vem acompanhado também de uma expansão do mercado, ou seja, o crescimento do número médio de clientes, ou seja, o mercado está ampliando, e o crescimento das operações mesmo, internas da empresa, ou seja, o crescimento do número de funcionários diz respeito que as operações estão maiores e atendendo uma base de clientes maior. Então, não é só faturamento que cresce, mas as operações e a base de clientes, o mercado também se expandiu. Isso acho que é importante também para dar consistência a esse vetor que se apresenta com uma ascendência importante esse ano. Então, para a gente consolidar essa questão, Maurício, vamos então à próxima tela aí, que nos traz, que se refere ao total de empregos diretos e a evolução média de clientes. O que é que mostram esses dois gráficos? Pois é, então, tanto o número médio de clientes como o número de empregados diretos nas agências indicam que o mercado é um mercado que está crescendo, né? Ele fatura mais, ele emprega mais e ele atende mais gente, né? Mais empresas, né? Importante diferenciar também que, para o número de empregos diretos nas agências, também é feita uma estimativa baseado nesse mesmo censo que indicou 1.013 agências no país. É também feita uma simulação, uma projeção a partir do número médio que a gente encontra nos resultados da pesquisa para esse corpo maior de 1.013 agências. Então, a gente está chegando a quase 21 mil funcionários de empregos diretos, que é um crescimento também um pouco maior, inclusive, do que o crescimento real de faturamento, chega a 2,66% de empregos que cresceram em 2025. E com relação à média de clientes, que a gente tira essa média, a partir aí sim, só das respostas das empresas que participaram da pesquisa.
Então, a gente está falando que, em média, o número de clientes por agência, e a gente sabe que tem uma diferença muito grande de agências de grande, médio e pequeno porte, mas a média vem mostrando um crescimento também significativo de mais de 3%, e que, portanto, indica que mais empresas estão buscando esse tipo de serviço, estão buscando esse tipo de ferramenta para operar os seus negócios, que é a comunicação corporativa, o relacionamento com públicos estratégicos, e que isso indica que o mercado não só está expandindo, mas que a comunicação vem tendo uma relevância, uma importância maior para as empresas, que inclusive empresas de médio porte, né, que a gente vai vendo em outros resultados, que vocês vão poder conferir no anuário, que empresas de menor porte também estão buscando esse serviço de comunicação corporativa hoje no país. Bom, o nosso próximo gráfico se refere à grande vilã ou aliada, né, da comunicação, que é a inteligência artificial. Como anda o uso da inteligência artificial pelas agências de comunicação, Maurício? Isso é muito interessante de ver, porque a gente começou a fazer essa medição, essa aferição em 2023, perguntando às agências se elas faziam uso de inteligência artificial, e já em 2023, um número expressivo de quase 70% de agências indicou sim que havia um uso de inteligência artificial, mas agora em 2025 a quase totalidade, 94% das agências afirmam utilizarem a inteligência artificial no atendimento e na gestão empresarial. Isso está indicando que essa é uma ferramenta, esse é um insumo que praticamente nenhuma agência pode abrir mão, quase, porque, e aí outros resultados que também vão poder ser verificados no anuário, a busca por produtividade passa também pela gestão, pelo uso de inteligência artificial. Quer dizer, produção de relatórios, geração de insights, melhoramento nos fluxos de produção e de pesquisa dentro das agências, tem um papel da inteligência artificial que é muito importante e que melhora, de fato, o desempenho das agências. Então, praticamente todas as agências utilizam, e elas têm hoje um papel importante, não só na qualidade do atendimento, mas no desempenho e no desenvolvimento da produtividade das agências hoje no país. Então, é um uso, é um aliado importante. É claro que isso traz desafios, como você levantou na sua própria pergunta, traz desafios de o quanto que isso impacta na criatividade, na elaboração da comunicação, na discussão sobre as reflexões que se fazem sobre as questões que as empresas e os clientes apresentam, mas é hoje uma ferramenta praticamente indispensável e onipresente nas agências. Bom, Maurício, o Brasil ele atravessa um dos seus momentos mais sólidos das últimas décadas, com um índice de desemprego no seu menor patamar da série histórica, com a renda média do trabalhador brasileiro em ascensão, inflação controlada e a sexta posição do Brasil no ranking do crescimento do G20. Esse conjunto de situações se reflete no índice de confiança do empresário da comunicação corporativa, Maurício, e aí tem a ver com esse nosso próximo gráfico, não é? Isso mesmo, esse próximo gráfico, que é um dos gráficos do índice de confiança que a gente mede, o índice de confiança do empresário da comunicação corporativa. No anuário existem outras segmentações desse mesmo índice que vão poder ser aferidos, mas esse aqui é para o total das agências pesquisadas, mostra uma inflexão importante no índice de confiança. Esse é um índice muito sensível, quer dizer, a escala dele é ampla, e pequenas alterações são indicadas nele, e a gente percebe que neste ano há uma inflexão bem explícita dos valores,
chegando a níveis que a gente pode considerar bastante altos, já que eles estão entre os maiores da série histórica que a gente mediu, tanto para avaliar os últimos 6 meses, ou seja, como que o mercado se comportou no último período, como para projetar, que é essa linha verde, a linha que projeta o futuro dos negócios para os próximos 6 meses. Então, assim, e isso também aparece em vários outros resultados da pesquisa, que também no anuário aparecem mais detalhados, assim, uma confiança no ambiente de negócios, há uma busca por investimentos, já que se considera que há uma estabilidade política e econômica sendo construída e já incorporada para os projetos de futuro aqui das empresas no próximo período. Então, esse ambiente de negócio, a estabilidade política, esses indicadores econômicos que você citou, eles apareceram refletidos no índice de confiança de uma maneira muito significativa. Muito bom, Maurício. Então, para a gente encerrar essa sua participação, tomando em conta isso que você acaba de dizer, com o índice de confiança do empresariado acima da média, isso, de certa forma, reforça ou estimula os planos de expansão? O que é que foi que os números disseram a esse respeito, Maurício? É importante isso, porque esse gráfico do plano dos planos de expansão para 2026, né, como que as agências pensam seus negócios para esse ano, tem impacto direto nesse otimismo que a gente vai chamar que o índice de confiança apontou, né? Um otimismo que prevalece para os negócios, o que permite às empresas pensarem em expansão dos seus negócios, que tem a ver com investimento, tem a ver com se colocar no risco, né? O risco do ambiente de negócios, você assume mais ou menos de acordo com o seu maior ou menor otimismo. Então, os planos de expansão das empresas estão bastante intensos. A resposta foi de muitas empresas indicando esses planos de expansão, chegando a quase 76% das empresas afirmando isso, o que quer dizer que tem perspectivas de expansão de negócios, seja em novos nichos de mercado, em desenvolvimento da gestão empresarial, em aumento do número de funcionários, desenvolvimento de novos produtos e serviços, quer dizer, todos esses aspectos fazem parte de plano de expansão, né? Que quando a gente levanta, isso quer dizer um mercado em desenvolvimento, né? Um mercado em desenvolvimento que tende o ano que vem a mostrar aí como esses resultados vão impactar novamente no faturamento e no desempenho geral das empresas no ano que vem. Muito bem. E assim chegamos ao final de mais essa edição especial do Comunicação SA, que marca o lançamento da 17ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil. A partir de hoje, você tem acesso à edição digital do anuário acessando o portal.megabrasil.com.br. Maurício, muito obrigado pela sua participação. Eu também aqui agradeço bastante ao Eduardo Ribeiro, à Adriana Teixeira e ao Nilson Santos, que estiveram aqui conosco nessa transmissão. E obrigado a você também, que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!